Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Amém! Oh, glória a Deus, amém. Chegou no trono da glória agora. Queria que os irmãos aproveitassem que estão em pé, abrissem vossas Bíblias em Marcos, capítulo 14, versículo 32. Aleluia. O inimigo tentou frustrar meus sonhos agora no meio da rua, me chamando, falando que eu não sou escolhido, que eu não sou chamado, que tudo aquilo que tinha na minha vida é mentira. Mas ainda bem que eu fico feliz de saber que o pai da mentira é o próprio Satanás. Que aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem preparado para você, não há homem na terra, não há anjo no céu que tem a capacidade de tirar a promessa de Deus na sua vida. Você não morre antes dela ser cumprida. Aleluia. Marcos capítulo 14, versículo 32. Oh, aleluia. Isso me deixou triste, não, me deixou mais corajoso para pregar nesta noite, porque a glória do Senhor e o sangue do Cordeiro está sobre nossas vidas. Oh, aleluia. Marcos 14, versículo 32. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Oh, glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: aceitai-vos vós aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse ao Pai: Abba, Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-se dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora sequer? Versículo 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder. E voltou terceira vez e disse-lhes: dorme agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Amém, meus amados? Amém. Nessa oportunidade eu queria que você chegasse próximo do seu irmão da direita, do seu irmão da esquerda, colocasse a sua mão sobre o ombro dele, sobre o ombro dela. Quem tiver afastado, chegue um pouquinho perto aí, em nome de Jesus Cristo. Eu queria que você olhasse para os olhos dele e fizesse uma única pergunta: até onde chega o seu amor? Pergunta para ele: até onde chega o seu amor? Até onde chega o seu amor? Eu quero que você responda esse pensamento e feche seus olhos junto comigo. Querido Deus, amado Pai Celestial, Senhor, nesta noite, Papai querido, eu quero te pedir a tua graça, Senhor, para ministrar a tua palavra nessa noite, Pai. Senhor, o inimigo tem tentado nos parar, Papai querido, mas isso é pensamento frustrado dele, porque a chamada que vem da vertical, ninguém pode parar. A chamada que vem de cima, não há ninguém que tenha a capacidade de parar. Respeitando para cura, Senhor, faça o teu milagre nesta noite, Senhor. E conclua a tua mensagem conforme o teu querer, Papai querido. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. 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 Tome o seu assento, dá uma salva de palmas para Jesus, que ele merece toda a honra e toda a glória, todo mundo. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero pregar nesta noite sobre o final da campanha. Sobre Pedi, dar-se-vos-á. Aquilo que pedi em meu nome ao Pai, vos concederei. Nessa noite eu quero pregar sobre um homem a qual eu sou apaixonado. Um homem que eu amo, chamado Jesus Cristo. É muito simples, é muito bom, é muito fácil também pregar um super-herói na Bíblia. É muito fácil ver Jesus Cristo deitado em um barco, e os discípulos comendo, chamam ele, por quê? Porque o mar estava revolto, o vento estava nervoso. É muito lindo pregar quando ele sobe em cima da polpa do barco e fala: calma-te, vento,
mar e o mar para. Eu já ouvi falar, pastor, que mar tinha braço, mas não ouvi. Eu já ouvi falar que vento assobiava, não escutava. Então, meu amado, aquele dia, o mar e o vento lhe escutou. É muito fácil também, meus amados, pregar sobre Jesus Cristo quando ele está passando. Aleluia! Na entrada de Jericó. E o cego começa a clamar por ele: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o cego é curado. Isso é simples, por quê? Porque ele é super-herói nessas partes da Bíblia. Aleluia, glória. Mas quando eu chego nesse versículo aqui, meu coração para. Meu coração treme. Ah, não, por quê? Porque Jesus é fraca, não. É porque quando ele faz aquele milagre, eu já sou apaixonado por ele. E quando eu leio esse versículo aqui, eu adoro ele. Eu amo ele de coração. Porque aqui ele está mostrando para nós que ele era Deus, mas ele era homem também. Existia a parte carne dele também. E a parte espiritual. Ele era 100% homem, porém 100% Deus. Esse era Jesus Cristo de Nazaré. Esse era o Todo-Poderoso. Neste dia, eu encontro meu Jesus Cristo parado. Eu encontro meu Jesus Cristo quieto. Eu encontro ele angustiado. A Bíblia fala que ele estava angustiado nesse momento. Eu imagino como é que foi a última ceia dele. Eu imagino como é que foi a última vez que ele sentou na mesa junto com os seus discípulos. Eu não sei se ele estava na ponta da mesa. Eu não sei se ele estava no meio da mesa. Não sei. Mas eu imagino ele pegando do pão meio trêmulo. Com o olho meio para baixo. Quieto. Eu imagino que Jesus era o maior brincalhão dali. Jesus meio quieto. Meio afoito. Em silêncio. E os discípulos que estavam ao redor dele, naquela mesa, perguntavam um para o outro: o que está acontecendo com o nosso mestre? O que é que está acontecendo? Por que ele está em silêncio? O que aconteceu na vida dele que ele está em silêncio? Só que no pensamento ele falava: está chegando a minha hora. É a última vez que eu me assento na mesa com eles. É a última vez que eu vou partir o pão para eles, para dividir com eles. É a última vez. O que vai ser deles? Se tudo que eles sabem é porque eu estou aqui do lado, o que vai ser deles? Passava no pensamento de Jesus nesse momento. Então, naquele momento, ele com o coração na mão, ele se levanta daquela mesa. Diz uma palavra que eu acho que foi a frase mais dolorida de Jesus Cristo. E a ponto dele começa a girar o dedo naquela mesa. Um de vocês irá me trair esta noite. Todo mundo olha, um olha para o discípulo, puxa ele aí. Por que você vai trair o mestre? O que está acontecendo? Eu não vou trair ele, eu não vou. Pedro, que era o mais exagerado, falou: rapaz, eu vou trair você. Não vou. E o discípulo falava, o outro gritava: não sou eu. Não sou eu. É você, é você. E ele pegou aquele pão. Eu acho que ele estava com vontade de chorar aquele momento. A Bíblia não diz, isso é pensamento meu. Eu estava com vontade de chorar aquele momento. Ao partir o pão, ele falou: aquele que pegar este braço é o que me trairá. Esticou o braço. Quando esticou o braço, um homem chamado Judas, um infeliz chamado Judas, estica a mão e pega o pão. Eu não sei qual foi a reação dos discípulos naquele momento, mas se eu tivesse lá, eu tinha avançado nesse homem. Eu tinha matado ele, mesmo que eu não recebesse o perdão, eu tinha matado ele para não entregar meu Cristo, não entregar meu mestre. O homem que curou a sogra de Pedro. O homem aquele que curou cego, curou aleijado, ressuscitou Lázaro. O homem que chegou até a porta, até a catatumba de Lázaro. E gritou: remove a pedra! E todo mundo olhava para esse cara é louco. Esse cara zomba de nós. Quem ele pensa que é? É aquele cheiro ruim começa a infectar aquele lugar. De repente ele olha lá para dentro de Lázaro. Ô morto de 4 dias! Ô homem fedido, vem pra fora! Sai pra fora, Lázaro! De repente um homem, ele abre um pano, parecendo uma mulher, sai pulando pra fora. Ele é ressuscitado naquele momento. Este homem estava com o coração no mão nesse momento. Um homem capaz de entrar dentro do cemitério. E um homem que estourava as correntes, que ficava dentro do cemitério. Quando ele pisa dentro do cemitério, entra junto com ele todo o poder, toda a manifestação de glória entra com Jesus. E quando aquele homem demoniado está dentro do cemitério, ele olha para Jesus e fala, grita:
Ninguém tinha autoridade para expulsar ele. De repente, quando ele olha para Cristo, ele berra: o que tu viesse fazer aqui? Viesse acabar comigo antes do tempo? Esse é o Jesus que estava forte naquela mesa aquela noite. Esse é o Cristo que Judas traiu. Judas não queria mais saber de nada, por isso ele pegou aquele pedaço de pão. Porque ele não queria mais saber de nada, porque ele já estava pensando no dinheiro que ele ia receber. E sem pensar, ele pega aquele pedaço de pão. Aqui eu quero abrir um parênteses para a nossa vida. Quantas vezes nós traímos Jesus? Quantas vezes nós traímos Jesus e nem percebemos, oh meu Pai? Essa palavra não serve só para você que está escutando, não. Essa palavra da espada de dois gumes aqui, entra aqui, aí também. Essa palavra está servindo para mim nessa noite. Quantas vezes nós traímos Cristo por coisas fúteis nesta vida? Quantas vezes nós deixamos o amor de Jesus Cristo por causa do mundo, pensando que no mundo é melhor? Esse dia eu estava lá no serviço e uma moça falou que é difícil estar na igreja. Não, difícil é estar no mundo. O difícil é servir o diabo. Por quê? Porque você tem que ir para baile. Baile você pode levar um tiro. Você tem que fazer uma tatuagem. Vai que a tatuagem, vai que aquela agulha está infectada, você pega uma contaminação. Servir ao diabo é correr risco de vida. Servir a Deus, o único risco que você corre é ser abençoado. Glória a Deus. Esse é o único risco que você corre. É ser abençoado, segundo Jesus Cristo. Você não precisa ir no terreiro de macumba. Você não precisa jogar cinzas, raspar a cabeça. Não. A única coisa que você precisa é dobrar seu joelho e falar: Santo, Santo, Santo é aquele que vive e reina para sempre. Aleluia. Oh, aleluia. É a única coisa que você precisa. Oh, glória a Deus. E quando nós encontramos Jesus ali, com aquele traidor, ele olha um para o outro. E os discípulos, ele vê os discípulos levantando, querendo ir embora, já pelo costume. Ele servia assim, os discípulos partiam porque Jesus ia para o monte sozinho. Todas as vezes na Bíblia, Jesus ia para o Monte das Oliveiras sozinho. Porque chegava lá e travava uma batalha espiritual. Os discípulos não estavam preparados para aquela batalha. Então ele subia sozinho. Naquele dia foi diferente. Os discípulos queriam ir embora, Jesus com afoito, ele falou: meninos, fique um pouquinho mais comigo. Não vai agora não, Pedro, senta aqui, Pedro, do meu lado. Ô Tiago, João, aquele lado, senta aqui comigo. Fica mais um minutinho comigo, por favor. Os discípulos sem entender nada se perguntam o que está acontecendo com o nosso mestre. Ele nunca pediu isso para nós. Talvez na nossa vida, meus amados, Jesus Cristo quer fazer assim: fique do meu lado. Fique pertinho de mim. Fique aqui comigo, porque eu te cubro com as minhas asas. Fique do meu lado. Nós queremos sair da presença de Jesus. Jesus faz aqui: puxa, aqui, vem comigo. Fica comigo. Eu morri por você, fica aqui do lado. Nós vamos sair. Aí chegamos lá na frente e quebramos a cara. A gente veio com um culto desse, quebrado, arrebentado, destruído. Nós chegamos aqui se arrastando. E o inimigo lá fora apontando: você fez isso e isso e aquilo. Ele só sabe apontar teu passado, meu querido. Então eu estou na mão do meu Deus. Glória a Deus. Ele começa a apontar: você fez isso e aquilo. Você entra na igreja assim, sem esperança, no amanhã, achando que está tudo acabado e as promessas de Deus na sua vida não vai cumprir. Aí você chega num culto desse daqui, com poucas pessoas, mas Deus está aqui. Aí o hino começa a cantar, o hino começa a tocar, como foi tocado aqui. Aonde está você? Aí chega no final do culto, Deus quer falar com você de todas as maneiras, ele não conseguiu. Aí no final do culto, Deus levanta o profeta e vai te dizer da sua cara e fala: tu és meu escolhido, tu és meu vaso, eu te chamei. Você sai daqui com uma força, uma autoridade. Aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite aqui, da maneira que você entrou nesta porta aqui. Meu Deus manda te dizer que você entrou andando aqui, caminhando com suas próprias pernas. Você vai sair daqui, não vai sair andando, mas se flutuando na casa do Espírito Santo nessa noite. E eu quero dizer para você: comece a sentir ele aí, comece a sentir a presença do Espírito Santo aí. Deus manda te dizer que quando o Espírito Santo entra numa reunião, ele cura, ele ajuda, ele liberta. Você não vai sair daqui
para eles: eu oro por vocês, eu vou para o monte por vocês. Mas aquela noite, antes de ele ser entregue aos inimigos, ele chamou os discípulos: meninos, vamos orar comigo. Vamos comigo para o monte. E o discípulo olhava para ele: meu Deus, que houve com o meu mestre? Esse daqui não é o mesmo homem que ressuscitou lá, não pode ser. Esse aqui não é o mesmo homem que multiplicou o pão para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, não pode ser. O que ele está ouvindo? Ele orava sozinho, agora está com nós, vamos para lá. Como? Mas vamos. E segue o batalhão dos 12 discípulos, mais Jesus 13. E no meio do caminho, assentindo ao Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que seria 12 com ele, mas numa forquilha, um deles some, chamado Judas, e vai lá buscar o dinheiro que ele tinha vendido a Jesus. E Jesus Cristo, quando chega ao Monte das Oliveiras, ele olha para trás. Eu acho que o coração dele deve ter sangrado. Porque não viu 12 ali, ele viu os 11. E como ele era Deus, ele sabia de tudo. Antes de acontecer, ele já sabia. Então ele sabia que Judas tinha traído ele. Então naquele momento ele olhou e falou: ele foi. Eu pensei que ele ia parar antes, mas ele foi. Lá do mano dele falando: eu pensei que ele ia parar antes, ele foi. Eu pensei que lá na ceia, quando eu entreguei o pão na mão dele, ele ia desistir. Ele ia lembrar de tudo que eu fiz, ele ia desistir. Mas não, ele foi. Ele foi me entregar. E quando ele chega, ele começa a orar, a Bíblia diz. Ele chama mais os mais chegados dele: Pedro, Tiago e João. E chamando eles, falava: filhos, vamos um pouquinho mais distante ali. Vamos orar comigo um pouquinho mais distante, porque eles não podem escutar a minha oração. Vamos comigo ali, por favor. Chegando ao lugar, deixaram os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João ali. Na entrada ele foi. Os desenhistas falam que tinha uma pedra, ele orou por cima da pedra. Não sei, mas ele pode ter orado. O meu Cristo, quando ele chega lá dentro do Getsemane significa prensa do óleo. A oliveira verdadeira estava entrando lá, você pensava naquele momento. Quando ele chega lá dentro, ele começa a orar intensamente. Oh, ele começa a clamar a Deus, porque ele sabia o que iria acontecer, o sofrimento que ele ia passar. Ele grita a Deus: Deus, Pai, se há possibilidade, Senhor, afasta de mim esse cálice, Senhor. O lado humano dele não estava aguentando. O lado humano dele, carnal, dele não está aguentando. Assim somos nós também. Jesus Cristo está sofrendo, mas está nos ensinando que ninguém é super-herói. Ninguém é um peito de aço, pode bater no peito aqui que eu aguento. Não. Jesus estava pedindo: afasta de mim esse cálice. Assim somos nós às vezes, né? Às vezes somos nós assim: Deus, retire de mim essa provação, eu não estou suportando. A cruz está pesada, Senhor. Mas Jesus nos ensina outra coisa muito linda. Mas, Pai, afasta de mim, mas todavia, seja feita a tua vontade, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, meu mestre. Afaste de mim esse cálice. Esses dias eu passei por uma provação muito grande. Eu andava com uma dor no peito, eu não sabia o que era. E quando eu cheguei no serviço, começou a me doer no peito, eu parei no hospital com início de infarto. Naquele momento eu pedi para Deus tirar aquilo de mim. Eu pedi para Deus, eu implorei. Já deu para perceber que foi forte. Eu implorei para Deus, falei: Deus, afasta de mim, Senhor. Pai, eu prego, Senhor, eu oro, eu pulo, Senhor. Afasta de mim. A resposta de Deus foi: naquele momento passou a história da minha vida. Não sei, diz que antes de morrer passou a história da vida da pessoa. Passou todinha a minha história. Eu penso:
sofrimento foi na minha casa, na minha esposa, na minha filha. Deus, se eu partir, como é que eles vão ficar, Senhor? Se eu for embora, como é que a minha família vai ficar, Pai? Aleluias. Mas, Senhor, se tu não retirar essa doença, não tem problema, Pai. Seja feita a tua vontade, Senhor. Se eu tiver que partir agora, amém, Senhor, porque tu me queres sair. Mas eu tenho promessa ainda, Senhor. A Bíblia diz que tem promessa, não morre. Aleluia. Glória a Deus. Sexta-feira, isso foi numa terça-feira. Na sexta-feira me atacou o dobro da dor. Eu fui para tomar um banho, eu não consegui nem ficar de pé debaixo do chuveiro. Eu tive que sentar no vaso para acalmar. Meu coração acho que estava batendo a 300 por hora. Minha esposa colocou a mão no meu peito e ela ficou assustada. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe por quê. Ei, Deus, por quê? A Bíblia diz que um fracasso ele faz uma grande vitória. De uma desgraça ele faz uma grande história. Eu quero que isso saia de dentro de mim, essa dor. Mas se não sair, a vontade é dele. Se eu partir amanhã, amém. O importante é que eu vou nos braços dele. Mas se eu ficar aqui mais 50 anos, amém. A vontade é dele. Eu sirvo para ele, tudo é dele. A minha vida é dele, ele restaurou a minha vida. Eu não ia contar isso, mas Deus está mudando aqui a trajetória da pregação. Para quem não me conhece, eu fui traficante, fui assaltante, fui homicida, fui preso. Fui usuário de droga. Eu fui falsificador de documento. Então Deus tem alguma coisa diferente na minha vida. Senão eu já podia ter me matado lá já. Eu não ia deixar eu ir para casa dele me tornar um pregador. Com tantos sonhos, tantos projetos para me matar. Eu confio nele. Eu abro um sorriso dizendo que ainda que eu morra, Deus irá ainda cuidar da minha família. Glória a Deus. Tem mais uma coisa, o inimigo pode ter colocado essa doença em mim, mas a palavra do Senhor quero dizer, nenhuma praga chegará à sua tenda. E eu creio nas promessas do meu Deus. Jesus Cristo chegando naquele lugar começa a orar pela terceira vez intensamente. Naquele momento ele começa a suar sangue, começa a transpirar sangue. Não vai dar tempo para acabar nem a metade da mensagem, meus amigos. Ele começa a suar sangue naquele momento, ele começa a transpirar sangue. E há 3 coisas para chegar nesse nível, pastor Valdeci. A primeira coisa é as veias do coração se inchar, o seu coração estourar e dar um ataque cardíaco nele e ele morrer. Mas como é que ele podia morrer se ele tivesse seu sangue para salvar a humanidade? A segunda coisa era as veias dele, a veia do seu cérebro, que são minúsculas, são pequenas, inchar e estourar e dar um derrame cerebral e ele morrer. Mas ele tinha um Gólgota ainda para subir, não poderia morrer. Então ele começa a transpirar sangue. Agora imagine a imagem do nosso Cristo, ele orando ali, buscando a Deus. Quando ele passa a mão na sua testa, a mão dele sai vermelha de sangue. Ele podia ter se desesperado naquele momento ali, mas ele sofreu calado. Ele ficou em silêncio como um cordeiro. Ficou quieto. Ele se levanta pela terceira vez. Vai estar seus discípulos enquanto eles dormindo novamente. E diz: vocês não puderam viajar nem uma hora comigo. Agora basta. A hora é chegada. Eis aí o traidor se aproxima. E ele começa a escutar uma multidão caminhando. Um batalhão com soldados caminhando e tochas acesas, indo em direção a ele. Um homem chamado Judas indo na frente. Ele chega na presença de Cristo e dá um beijo no rosto dele. Quando ele estava beijando o rosto de Jesus Cristo, está dizendo: eis aqui o homem que eu vos pedi. Pode pegar que esse daí é o Messias. E os soldados agarram ele com raiva. Um homem chamado Malco pega no seu braço da direita, Pedro puxa da espada e dá uma espadada na orelha dele e corta a orelha fora. Quando ele corta a orelha fora, Jesus Cristo olha para Pedro: guarda a sua espada. Não é lícito que eu bebo meu cálice? Guarda a sua espada. Ele pega a orelha da mão de Malco, o inimigo dele, e coloca a orelha de novo no lugar e faz um milagre. Creio que é um dos últimos milagres que o mestre faz. Levam ele à presença de um homem chamado Caifás. Aí começam a fazer joguinhos com Jesus.
vai de Caifás, vai para Pilatos. Pilatos vai para Caifás e volta para Pilatos de novo. Pilatos chega na presença do povo, porque como era a véspera de Páscoa, duas coisas podiam. Ele podia ser. Tem o direito de liberdade de um preso. E tinha um homem chamado Barrabás. Barrabás era um terrorista. Era o inimigo número 1 do mundo. Era um homem zarrão de aproximadamente 1,95 m. Jesus era 1,70 m. Aproximadamente. E levam Jesus perante o povo. Levam Barrabás. E Pilatos explica que tem o direito de soltar um preso. E o povo paga por dinheiro endemoniados. Começa a gritar: soltem Barrabás! E crucifiquem Jesus Cristo. Pilatos fica assustado com aquela situação. E diz: como é que é? Soltem Barrabás! Solte Barrabás! Crucifique Jesus Cristo. Pilatos, como tinha um ego muito massageado pelo povo, ele pensando que resolveria o problema, manda dar 40 chibatadas em Jesus Cristo para resolver o problema. E coloca o meu Jesus em madeira, com os braços pendurados, com os braços amarrados, melhor dizendo, em madeira. E arrancam as vestes dele. Para o judeu, ficar nu já era um pecado de morte já. Ele fica nu e amarrado naquele ponto. Azorrague era o nome da chibata, ou melhor, do chicote que os soldados usavam. Era um pedaço de pau com 12 tiras de couro. Cada tira de couro tinha uma limada de ferro ou um osso de cabrito afiado. Cada vez que aquilo encostava, eram 12 cortes abertos no corpo do ministro. Chega aqueles soldados e o demônio possui aqueles soldados. E o meu mestre amarrado, ele dá a primeira chicotada em Jesus. Quando ele dá a primeira chicotada, ele dá com gosto, ele dá com vontade, com força. Pode ser nas costas, nas pernas, quem nas costas que estava de pé. Acerta a primeira chicotada em Jesus. E ele puxa. Na hora que ele puxa, além de perfurar, ainda rasga a pele de Jesus. Isso era só o começo. 12 cortes abertos no corpo de Cristo. No 10ª chicotada, 120 cortes abertos depois, meu Cristo já estava pendurado naquele madeiro. Só que ele não berrou, ele não gritou, não, ele ficou em silêncio, sofrendo. Ele poderia gemer, mas ele ficou em silêncio. 39 chibatadas, porque Paulo disse: assim como Cristo, eu tomei 40 chibatadas menos uma. Então temos 39 chibatadas no corpo de Cristo.